Depois de um tempo sem fazer estudo semanal, estou voltando. Férias acabaram, infelizmente. Vou fazer o estudo da primeira semana de janeiro de 2026. E antes eu começo a falar a minha análise, peço que você se inscreva ao canal. A opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo, compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Não repare na minha voz, infelizmente eu estou gripada. Peguei uma gripe braba esse final de ano, mas eu acho que eu vou conseguir fazer normalmente o estudo aqui hoje. Então, vou falar primeiro do dólar, depois o índice, depois ativos internacionais, tá? Então, começando primeiro pelo dólar. Começando a falar a respeito do dólar, abrindo aqui o gráfico. Essa voz minha, quando o gripe pega, demora umas 2, 3 semanas para sair completamente. Mas já tem um tempo, então, praticamente que eu faço estudo semanal, quase um mês ou um pouco mais que isso, sem praticamente operar. E aí eu preciso voltar ao ritmo aos pouquinhos. E isso demora, normal demorar. E aí eu preciso fazer um estudo aqui para ver como é que foi o ano completo, então, e preparar para essas próximas semanas. Então eu já gosto de ir direto pro gráfico mensal. E aí olhando pelo gráfico mensal, a gente está, né, num ponto novamente importante do gráfico. Só ressaltando, uma linha aqui que vem lá de 2012, mais ou menos, junto com essa superior, é um canal. Ano passado, 2025, foi um ano de queda, praticamente, de janeiro a dezembro, no geral, foi queda. O que a gente pode esperar, talvez, para esse ano, né? Batendo o olho aqui, já de uma vez, imaginando a questão de price action, o que a gente pode esperar? É uma região de suporte. Então, não tem indício nenhum dessa região ter sido rompida ainda, por enquanto. Sendo assim, se for bater o olho, assim, imagina esse aqui a longo prazo. Tende a subir e buscar linhas de cima. Até porque a gente tem essa linha aqui agora, junto como se fosse um grande alargamento. Então, é um ponto de suporte. Sendo suporte, a gente tende a ter mais força compradora. Bater no olho, sim. Mas, claro, isso aqui é gráfico mensal. Então, o mensal é olhando para coisa de 1, 2 anos para frente. Aqui também, só lembrando, né, se eu for marcar de toda essa linha de alta, é uma região de como se fosse 50%. Então, tanto é que eu tenho essa linha marcada por causa disso, 50%. Em relação à questão de média, por exemplo, né, a média 20 já está acima do preço, mas a média 20 no mensal aqui não está surtindo muito efeito, não. E a FR também não estou vendo alguma coisa aqui relevante. Então, de gráfico mensal, que a gente vê também olhando por candles, os últimos 4 meses tem ficado parado nessa região, uma congestão do preço. Então, início do ano, meio do ano foi mais queda, né? E final do ano, congestão. Essa congestão aqui é na região de suporte como é, né? Pode acabar sendo como se fosse uma região de acumulação de Wyckoff para voltar a subir, possivelmente. É a região de 5,40, né? 5,40 já é um preço muito forte. A gente está mais próximo de R$ 5 do que de 6, e aí, início do ano passado só tinha pessimismo, né? Todo mundo falando a respeito de dólar vai subir, dólar vai subir, dólar vai subir, e acabou caindo. O que a gente tem para esse ano? A gente já vê um ano assim, começando com um ano que já veio de queda muito forte. O que eu estou reparando de tendências é de pessoas esperarem que o dólar vai cair mais, tá? No primeiro momento. E aquele pessimismo normal de época de eleição, de que se fulano de tal ganhar a eleição, o dólar vai acabar subindo. Então é um ano complicado nessa questão de divergência de opinião, né? Porque a gente já veio de 2025 caindo forte, vem para um ano que muita gente acaba colocando a eleição acima de tudo e o gráfico às vezes não quer saber de eleição. Então o movimento aqui, eu acho sim um ponto extremamente importante que a gente está. Por enquanto, sem sinal de rompimento, é uma área de suporte ainda é. E aí a gente vem para o gráfico semanal, a gente vê como que está travado o preço. Aí a gente trabalha agora com o cenário de lateralidade. Temos já a região de resistência e a região de suporte, já está marcado aqui. Eu também tinha esse canal, esse canal, só que acabou sendo rompido, tá? De qualquer forma eu vou deixar aqui a LT só para uma lembrança, né, do passado, porque agora é realmente lateralidade. Então, sendo lateralidade, região importante de fundo e de topo por enquanto. A gente está no meio, né? No dia de hoje acabou fechando nessa região do meio, que é como se fosse 50% então de toda a lateralidade. E o meio é complicado, pode acontecer de tudo. O meio é complicado de analisar. Talvez aqui é uma trava para voltar a subir ou uma trava para voltar a cair. É muito mais fácil analisar a lateralidade nas extremidades e não no meio. E aí a gente vem agora para médias pelo semanal.
E temos outro fator que eu estava comentando ano passado, da média 200 como região de suporte. Ela está respeitando aqui, então mais um fator para lembrar. E é uma área de trap zone, né? Então é normal do preço ficar travado porque nós estamos com divergência de tempo gráfico aqui. Então a gente vai ter o preço travado nessa região tranquilamente. Em relação ao IFR também não tem sinal nenhum, talvez, de rompimento, então tudo tranquilo para ficar ainda lateral. A gente vem para o gráfico agora diário e confirma mais ainda esse cenário, e ainda com algumas coisas a mais para ressaltar. A questão do Favelo Gap, por exemplo, né? Nós tivemos uma barra muito forte nesse dia aqui, eu acho que foi da questão do Flávio Bolsonaro, e aí nós estamos voltando para a região. É muito provável que venha cair mais por causa da questão do Favelo Gap ser preenchido. Eu sempre falo isso, essas barras grandes gostam de ser testadas uma hora ou outra. Do mesmo jeito que essa barra grande foi testada, acabou sendo preenchida, essa aqui está com espaço aberto ainda, desequilíbrio do preço, então tende a voltar. Não duvido nada que venha continuar caindo nesses próximos dias e preencher essa região aqui desse espaço. Como preencheu aqui, preencheu lá para trás também, então é o normal, tá? É o normal. Então é o que eu espero para o movimento aqui para os próximos dias por causa dessa questão do Favelo Gap. E aí, a respeito do gráfico oficial, agora eu preciso ajustar algumas coisas aqui. Eu vou tirar SLT... Na verdade, eu não vou tirar SLT azul, porque eu já estou batendo um olho aqui e vendo que pode ser uma região interessante. Porque se a gente for olhar para trás, respeitou como LT, foi rompida aqui, serviu de troca de polaridade, voltou a subir e está testando de novo a região. Então, por enquanto, pode ser área de suporte. Os outros caixotes que eu tenho marcado, só vou jogar pra frente, que é a nossa área de troca de polaridade, né? A região aqui importante. E a nossa região do fundo do ano passado, no caso, o fundo mais importante que nós temos aqui. Então, os pontos mais necessários que temos pro dólar. Não tem muita marcação a mais relevante para ficar marcando. O máximo isso e apenas isso. Só passando aqui, falando a respeito desses últimos dias, no geral, de possíveis gatilhos que eu cheguei a ver, né? Que eu não estava operando, mas só olhando depois, aqui por volta do dia 17, então, se a gente for passar para frente, a gente acaba tendo a possibilidade de um gatilho nessa região aqui, tipo back de tendência, ó, rompendo essa região, pullback nessa área, aqui, para continuidade do movimento de alta. Fora isso, não teve outro nesse dia. Aí, seguindo, o volume estava bem fraco, tá? Infelizmente, chegava por volta de meio-dia, travava. Meio-dia, travava. Meio-dia, travava. Nesse dia aqui, a gente viu um cenário que estava travado no início do dia, conseguiu romper, tá? No dia seguinte, quer dizer, aqui estava travado no final do dia seguinte abriu rompendo essa região, fazendo depois um pullback, só que um cenário complicado porque ele estava com gap entre candles. Fecha no preço, abre em outro, fecha no preço, abre em outro, porém acabou dando um pullback aqui. Não andou muito, depois o preço acabou travando. Aí seguindo, ó, gap entre candles, fecha no preço, abre em outro, fecha no preço, abre em outro, doji, 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 chega meio-dia, trava o preço. Cenário bem feio aqui. E aí seguindo, a gente teve isso aqui ontem só fiquei observando e detalhe, meu profit nem estava abrindo, acabei descobrindo por quê, porque eu nem tinha atualizado a plataforma. De mais praticamente um mês sem atualizar a plataforma não estava deixando nem carregar os dados. E aí o movimento acabou caindo aqui com doji, 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 doji. Aí seguindo aqui para o dia de hoje, tá? Então, seguindo para o dia de hoje aqui, se a gente for, né, considerar, estava até comentando esse possível gatilho. Então, a gente teve aqui um cenário como se fosse de lateral, juntando. Aí, ontem rompeu. E esse movimento aqui é como se fosse uma bandeira. Aí, essa bandeira foi rompida. Passou pelo ajuste, deu pullback, aí eu falei, ó, tá com cara de gatilho sim, de pullback de médias, só que o único problema disso aqui, naquele momento, né, olhar ao vivo é uma coisa, ver com o gráfico parado depois de ter andado muito é outra coisa. Se a gente fosse marcar a questão de stop, estava dando uma média de 10 pontos de stop. O dia tinha andado aqui praticamente 20 pontos, então você está assumindo um stop que é metade do movimento do dia e sem sinal de que poderia andar muito. Então você está aceitando isso de stop para poder fazer a primeira parcial disso aqui. Será que ia andar isso tudo? Depois com um gráfico parado é fácil, né? Porque andou mais ainda, andou 3-1 praticamente. Mas a hora ali poderia ser o risco de você estar aceitando um stop muito caro, mas acabou indo. Aí a gente tem aqui cravando certinho,
faço pullback de novo. Esse pullback aqui depois, esse 19, infelizmente ele fica um pouco afastado da média 20. E aí dá esse mega candle que infelizmente não é caso de gatilho, né? Como é que eu vou entrar no 25 com stop aqui de quase 15 pontos? Já está bem afastado esse pullback. O movimento volta a cair, chega em região de 2 para 1, chega em região de 3 para 1 se tivesse. Aqui embaixo, ó, já é um cenário complicado. Gap entre candles, doji, 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 doji. Já é um cenário que começa a ficar meio fraco. Aí nesse ponto que chegou nessa região de fundo, eu estava comentando que nós estávamos em região já de alvo do dia. Porque se eu fosse traçar desse movimento todo, ó, eu estava fazendo isso aqui. E aí eu tenho que traçar possível alvo dessa queda toda. Se eu marcar desse topo de hoje com o fundo de ontem aqui, jogar para baixo, então topo e fundo, joga para baixo, cravou exatamente o último alvo dessa região, desse espelhamento, né, marcando assim. E era também 1% de baixa. É um pouco difícil do dólar conseguir cair mais que isso já de uma vez, tá? E aí tem a questão do Keltner, né? Mais um indicador aqui de fronteira de gráfico. Aí o preço começou a travar. E aí vem depois o volume bem fraco normal da parte da tarde, né? Onde que o preço não tem mais o que fazer. Então, só um comentário a respeito do dia de hoje aqui e dos últimos dias também. Então, para amanhã, a gente já está em um ponto aqui que já está um pouco esticado, considerando os últimos dias. Só que é inegável que está em tendência de baixa. Depois que a média 200 começou a alinhar para baixo, ó, só cai. Deriva, cai, trava aqui um pouco, cai de novo, faz uma bandeira, cai de novo, trava um pouco, não duvido nada que venha cair de novo. A média 200 está em tendência. Ela está forte. E se amanhã ela for testada, é importante ver como que ela vai reagir. O movimento está bem forte de baixa, tá? Inegável isso aqui, como que foi essa queda forte desses últimos dias. Só que se já bateu o olho, né, a gente vê aqui, ó, que já chegou num pontozinho de tentar travar o preço, né, um pouquinho. Então, vamos ver como que vai ser isso aqui amanhã. E aí a gente vai para o índice agora, que o índice eu acho mais interessante de comentar, que tem mais base, né, tem as ações ali para ter um apoio. Olhando para a questão do ano passado, quando a gente vê o que o Ibov, eu não posso olhar o futuro, eu tenho que olhar o Ibov. A gente vê aqui, então, nossa, absurdo esse movimento que está fazendo. No geral, o índice, então, no semanal, desde 2017, mais ou menos, só vem subindo. É inegável o fato que sobe, vai renovar topo, uma hora ou outra. E o ano passado foi muito forte. Se a gente for considerar 2025 olhando como mês, mensal agora, foi um baita movimento, né? Saiu do mês de janeiro para mês 12 só subindo, e foi muito forte. Então, ano passado só teve 2 candles mensais negativos, só 2. O resto, 10 meses só de alta. Muito estranho isso, tá? Primeira vez aí que eu acabo vendo um cenário tão forte assim. E aí vem aquela questão, olha para o tempo gráfico mensal. Quantos candles aqui já está se formando positivo, sem fazer uma correção? Que loucura. Aqui atrás tivemos uma sequência também, mas não tão esticado, né, como essa aqui. Se a gente for olhar para trás, teve algum cenário assim parecido, algum movimento tão esticado assim, sem fazer uma correção? Não teve essa força toda. Aqui teve correções no meio. Então, essa força toda que a gente está tendo, a magnitude, eu acho que é a primeira vez. De queda teve, né? Teve a época da pandemia, teve essa época de 2008, inclusive foi crise, mas agora de alta, muito estranho. E aí, se a gente for ver lá de trás, né, a gente acabou tendo algumas figuras gráficas aqui importantes, tipo, se eu for marcar, ó, teve um pivô, e aí começa a fazer essa figura aqui, ó, como se fosse um fundo duplo de continuidade. Aí, se eu pegar deste fundo com esse topo e jogar para cima, nós temos a região de 161 chegando. Então, o alvo ainda vai cravar dessa figura de 2024, que confirmou no ano de 2025. Ainda vai chegar essa figura. Aí tem outra coisa, essa linha aqui, roxa, se eu for jogar ela pra frente, tem alvo ainda lá em cima. É muita coisa ainda, muita coisa. Questão de uns 15 mil pontos mais ou menos. É muito espaço ainda. Tá esticado, não está respeitando padrões. O índice não está respeitando padrões. Se a gente for ver em relação à questão de IFR, nós estamos chegando a IFR, já está sobrecomprado na verdade. Isso no mensal. Mensal já está sobrecomprado. A última vez que chegou nessa linha aqui, a gente teve cenário de pandemia. E aí foi queda forte. A outra vez que chegou foi uma leve queda. Aí a gente vai puxando para trás, né? As outras vezes que chegou nessa linha aqui. Tivemos esse ponto aqui, foi 2008, crise, caiu forte.
E antes disso, chegou até além, né? Foi lá para a linha de cima. Foi um pouco antes da crise também de 2007, 2008. Então, infelizmente, não temos bons históricos olhando para trás esses movimentos de alta aqui, tá? Infelizmente, não são cenários bons. E aí a gente vem a ver o afastamento da média de 20. Não é afastamento saudável. Está muito longe. A gente vê canal de Keltner chegando no mensal de novo. Quando chegou na região de canal de Keltner também foi queda. Aqui, outra coisa também, deixa eu ver a respeito de candles. A gente tem Fair Value Gap até no mensal também. Tem um Fair Value Gap aberto aqui, região importante, que geralmente tende a ser preenchido, tá? Do mesmo jeito que esse estava aberto e foi preenchido, demorou, mas foi. Olhando para trás, ó, esse aqui estava aberto, foi preenchido, voltou. Então, esse estava aberto de baixa, tende a voltar. E a gente está com um aberto, então precisa voltar. A questão é quando, né? Quando? Porque está precisando voltar. E aí a questão de Ibov, por enquanto, não rompeu máxima do ano passado. Não rompeu. O futuro já. Mas aí tá com divergência. Qual que a gente confia no Ibov? A gente vem para o tempo gráfico semanal e ressalta mais algumas coisas. Estamos já com divergência de IFR, renovando aqui topos, né? Só que aqui no IFR está mais baixo. A gente vê que está derivando, e aí pelo cenário que eu falo de deriva, eu esperaria talvez, aqui seria muito interessante, um desequilíbrio, um rompimento esticado e depois para voltar, tá? Esperaria muito isso. Então estamos em deriva de Ibov aqui no gráfico semanal. No semanal também a gente vê um tanto de Fair Value Gap aberto, muitos aqui embaixo, importantes. Vê o afastamento que está. Se a gente for marcar a questão de projeção já pegou tudo que tem importante aqui, ó. Se eu for marcar esse V aqui, pegar desse fundo com esse topo, jogar para cima, já pegou alvo. Se eu pegar desse último movimentozinho aqui em V, jogar para cima, também já pegou alvo. Então já chegou em região de alvo. Preço bola, está próximo? Está, 165 mil pontos. Aí vem aquela loucura. A barreira dos 150 já foi, ó, ignorada já tem muito tempo. Então agora é talvez 200 mil. Mas eu não acho assim que 165 vai atropelar de uma vez e vai direto lá, sei lá, para 180, 190 e chega a 200 mil. 200 mil até porque está no terceiro canal de Keltner. Então, bem difícil uma coisa dessa acontecer de uma vez, né? Espero que não. Assim, olhando pela questão, seria muito bom tal para o país ter esse cenário de alta, só que a gente tem que levar em consideração que essa alta não é normal se isso aqui acontecer, e já não está sendo normal. A gente vem para o tempo gráfico agora diário, aí a gente vê que estava no ano passado, né? Região já de Keltner, importante, e aí estava aparecendo uma figura aqui, um oco, só que esse oco falhou, não conseguiu passar da linha. E agora, para piorar, está voltando e rompeu esse ombro aqui. Então agora começou uma bagunça essa região. Tinha um outro cenário que eu vi algumas pessoas comentando, de como se fosse um mini triângulozinho, só que o triângulozinho também foi rompido para cima. Eu já vejo mais a probabilidade disso aqui ficar lateral. A gente já viu outros exemplos que quando chega avançado assim, Keltner como avançou, é normal ficar lateral, tá? Então vejo mais possibilidade de ficar lateral nessa região. Olha o cenário aqui, IFR caindo e aqui com topo mais alto, estranho também. Então nada está batendo nessa região. E aí vem para cá em relação à questão de 60 minutos, deixa eu puxar aqui, o último tempo gráfico para olhar do Ibov. Então a gente vai fazer algumas marcações, na verdade eu vou ter que passar os 60 minutos para o futuro, aí eu vou lá para o futuro, vou aqui marcar algumas coisas de tempo gráfico maior. O que a gente tem diferente do Ibov futuro? Até que tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Hoje mais cedo, por exemplo, o William estava fazendo um comentário, só que ele estava com splits e juros e agrupamentos ligados. E aí ele estava olhando o input, tá carregando aqui, com os splits ligados. O que acontece quando a pessoa deixa os splits ligados? Deixa eu mudar para cá. Simplesmente o gráfico da pessoa fica assim. E a gente sabe que não é assim que nós estamos, né? O Ibov já rompeu máxima histórica. E aí simplesmente o futuro está aqui, mas a máxima histórica está aqui atrás. O que é isso? Então, tem alguns cálculos aqui por trás dessa forma de ver o gráfico. Não é o gráfico que a gente está olhando. Então, tem que deixar desativado. Aí, a gente desativa e vê o gráfico sem essas interferências. Só que aí vem o futuro já rompeu a máxima histórica hoje de novo. O Ibov não. Por que não teve noticiário falando
Ibov rompeu máxima histórica, porque não rompeu. Quem rompeu foi o futuro, não foi o Ibov. E aí começam essas divergências. E olhando para trás, essas divergências não foram legais, tá? Não foram legais, é sinal, às vezes, de rompimento falso. Outra questão que bater no olho aqui já me assusta e tá bem estranho. O volume baixo que a gente tem aí nessas últimas semanas. E é normal, né? Últimas semanas, feriado, etc. Mas tá muito baixo. A gente já começou muito baixo. Então a gente vai demorar ainda a apresentar volume. No início do ano passado também foi, ó. E começou o volume a aparecer depois de março. Se for ver em relação à semana. Semana começou a apresentar volume foi depois de março. Aqui, por enquanto, tá bem mais baixo que o do ano passado. Muito mais. Então o volume tá bem chato. A gente vai pro gráfico esse daqui, que eu faço algumas marcações pro dia a dia. Aí eu tiro esse alargamento que nós tivemos aqui em dezembro. Tiro isso aqui, não me importa mais. E aí de marcação, tinha uma hoje que eu já estava comentando dela, que era a respeito de uma LT que nós tínhamos aqui. Deixa eu só ajustar mais ou menos a região dela. E já troco de cor aqui. Opa, cinza não, poxa. Aí coloca uma linha um pouco mais grossa. Compartilho ela para baixo. Não tem que ser perfeito, eu estou querendo mostrar os pontos que está sendo mais testado aqui. Com alguns rompimentos falsos no meio do caminho. O que a gente tem aqui, ó? Rompimento falso, rompimento falso, rompimento falso. Então a região mais testada é essa do meio. E nós estamos aqui nessa região superior. Então, olhando por esse tipo de figura e considerando que nós estamos na máxima, aqui região de máxima histórica, tende a ser uma área de resistência pra gente. Considerando que também é divergente com o Ibov, então já é uma hora talvez de uma possível correção começar aqui. Pensar mais em cenário de vendas talvez para amanhã. Mas, no geral, bater no olho, a gente vê que ali primeiro, né, na primeira semana de dezembro, segunda, até que estava com um movimento mais claro, né? E aí, quando vem dezembro, é normal das pessoas pararem de operar, férias, etc. Aí a gente tem um movimento bem mais congestionado. Então, tende a continuar, porque nós estamos nessa região ainda. Então, não vou ficar esperando grandes movimentos assim, não tem sinal nenhum de grandes movimentos ainda. Vem pro gráfico aqui de 5 minutos aí que a gente tem, né? Se a gente for olhar no dia de hoje, eu não sei ainda o motivo, se tem, né, algum motivo por trás dessa força tanto aqui de alta. Só que se a gente for olhar, as ações subiram muito hoje, Vale, Petro, etc. E se a gente for ver em relação ao que estava acontecendo ali, ao vivo, né? A gente já vê uma abertura bem importante já abrindo, rompendo o máximo do dia anterior. Continua o movimento de alta, aqui de setup de abertura nada tem para ser feito, nada. E aí nessa região aqui a gente já começa a ter divergência. A gente vê um topo mais alto, só que FR estava mais baixo. Então, cenário de FR mais baixo. Temos canal de Keltner. Tem um pouco de rompimento falso no sentido de candle, né? O candle fecha muito próximo dessa região da máxima aqui. Aqui teria dado cenário de venda pelo Renko. Só que não deu certo, acabaria estopando. O movimento abriu o à vista veio com volume muito forte, acabou jogando esse preço para cima. E aqui já começa a ficar complicado, né? Já começa a complicar aqui, porque a gente vê vários candles tentando romper o anterior, só que todos com fechamentos muito próximos, né? Então, péssimo cenário aqui, uma possível deriva. Até que finalmente, olhando pelo gráfico com médias aqui, a gente tem o primeiro candle fechando abaixo da média de 9. Só que acabou sendo um rompimento falso da média de 9. Voltou para cima, pullback. Eu vou comprar aqui, pullback. Não esqueçam, pullback agressivo. Não vou entrar direto nesse pullback. Tem canal de Keltner, tá? Então, risco-retorno também está caro esse movimento. Acabaria sendo falso, né? Pullback aqui, inoperável. Respeita a CLT de novo, volta. E aí, pelo 10R, eu estava comentando que estava dando 10R bem arriscado. Principalmente região de VWAP aqui. Aí foi a hora, né? A hora do tudo ou nada. Estava voltando, fazendo um pullback na 20. Poderia ser pullback pra gente de venda. Só faltava o candle fechar bonito. Não fechou. Não fechou, então não é gatilho. Aí vem o candle 35 e fecha acima da 20. Então anula pra gente o cenário aqui de pullback. E aí já chega depois do meio-dia, né? E já fica o cenário mais travado. Normal de ficar travado depois de meio-dia. E foi assim até o final do dia.
Então, bem travado, cenário de lateralidade. Agora imagina só se amanhã abre com mais um gap de alta, rompendo essa região aqui. Imagina só. Possibilidade talvez de ser gap dinâmico? Não, não tem. Não tem como ser gap dinâmico amanhã se for de alta. Pode ser se for de baixa, tá? Se o gap amanhã for de baixa, aqui já é um possível gap dinâmico para pensar em vendas. Aí a gente vem para a questão de olhar as empresas, as que mais puxam, mas só olhando bem rápido. Tem uma delas, que é a Vale no caso, que eu não gosto muito de ficar olhando o gráfico da Vale, só que eu estou assustada com o movimento que vem acontecendo nessas últimas semanas. Desde setembro ali mais ou menos. E o que aconteceu recente, tipo, tá rompendo máximas aqui importantíssimas. Sendo que, para quem está acompanhando estudo semanal comigo já tem muito tempo, sabe que a Vale estava muito parada nessa região. Travada, travada, travada. E aí, olha isso. Só explodiu, só foi pra cima. É estranho. Eu tava até vendo mais cedo a respeito disso, às vezes muito puxado pela questão da China, porque é o maior comprador que tem praticamente da questão do minério. O minério também está subindo no mundo, mas mesmo assim, muito forte o movimento. Isso é o gráfico semanal, tá? Porque o gráfico diário foi isso aqui, essa loucura toda, só subiu, subiu, subiu. Porém, tem explicação também, questão dos dividendos, tá? Muitas empresas tiveram esses movimentos fortes pela questão dos dividendos, que vão ser taxados agora. E muitas empresas aproveitaram essa brecha aí nas leis para tentar usufruir de dividendos sem taxação. E teve um fluxo muito forte, tá? De investimentos. Então, gráfico semanal, absurdo. Mensal, nossa senhora. Desde de julho. E aí, se a gente for olhar, todos os indicadores vão estar gritando nesse movimento. Eu tinha até figuras aqui. Olha a última figura que eu tinha marcado. Tinha uma figurazinha de como se fosse um canal de baixa, uma possível região de trava. Respeitou foi nada, nada. Rompeu reto, foi buscar a região de topo. Aí, se a gente for ver, né, quando que foi que aconteceu isso da última vez? A gente teve aqui um cenário depois na pandemia, 2020 mais ou menos. O minério explodiu, depois que as coisas começaram a voltar, né? Lockdown parou, etc. Explodiu. Se a gente for olhar, que deu continuidade a essa alta? Não, voltou muito forte. Então a gente pode esperar também uma correção. Altas fortes, quedas fortes, tende a ter correção. E aí, se a gente for olhar a Petro está fazendo isso também. A gente vem para o tempo gráfico semanal, a gente vem aqui para tempo sem médias. A figura não foi rompida, então se a gente tinha um canal aqui, lá do passado, foi rompido e começou a formar um outro canal. E por enquanto está nesse canal, tá? Então, essas últimas semanas não mudou nada. Lateral, aqui dentro. Questionado nesse canal. Travado, uma grande região aqui também. Não sai dessa região desde 2023, né? Que foi a última movimentação para depois fazer isso. Será que esse ano vai ter algum grande movimento para a Petro? Será que essas coisas acontecendo, né? Aí a gente vem para o IFNC, que o IFNC é quase o espelho do Ibov. O setor financeiro é muito forte. A gente bate o olho e vê uma semelhança muito interessante com o Ibov. A gente teve um ombro, cabeça, ombro aqui embaixo. Se eu for marcar a projeção, pego do fundo com o topo, jogo para cima, 100% já está na minha cara. Nós temos aqui um grande alargamento, que é essa linha roxa, que foi praticamente rompido, só que não está conseguindo passar dessa região. Nós temos essa linha azul aqui, que era de um canal lá de 2020, foi rompido também. Uma região que está travada nessas últimas semanas. É um ponto que também tem favela gap, que é aqui embaixo. Lá embaixo também tem favela gap aqui aberto. Em tempo gráfico maior também vai ter. Então o setor financeiro está sendo a nossa cópia do movimento. Os bancos estão puxando muito. E aí a gente vem para a questão de olhando por médias, né? Também está acontecendo afastamento. Tem um afastamento muito forte, 20 com a 200, e nós estamos muito próximos de Keltner. É um grande risco, tá? O setor financeiro eu acho que vai ser um dos primeiros que vai começar a puxar bem forte aqui, se for começar a correção, setor financeiro. Aí vocês podem pensar, então talvez seria um viés mais de venda? Eu pensaria isso se for olhar para esse cenário assim. Não tô querendo juntar a questão de pessimismo de macroeconomia, não, é olhando o gráfico mesmo. Olhando o gráfico mesmo, já não acho o ponto bom para compra, né? Já está esticado. A gente vem para os DIs agora, os juros, porque os DIs têm vínculo direto com a questão de como que os bancos podem reagir. Eu tinha uma figura aqui, ó. Eu tinha uma figura, que era esse canal, e aí eu tinha comentado desse canal, né, de estar buscando aqui essa região
buscou, e daqui pra frente eu não tinha analisado mais. E tinha essa região aqui, ó, essa resistência que acabou respeitando. Então esse fundo respeitou, jogou lá pra cima e nós temos aqui. Agora vamos reformular esse desenho todo para não ficar confuso. Continuamos tendo uma região de LT aqui, continuamos tendo uma região de LT aqui de cima. Ponto de resistência aqui também. Agora, nesse momento, está igual o dólar. O dólar também tem um fair value gap aqui embaixo. Os dois, o dólar e DI, é praticamente igual. Setor financeiro e IBOV são iguais. Então, nós temos um espaço aberto aqui que tende a puxar para baixo. Se puxar para baixo, tende o dólar ir para baixo. Agora, se o IBOV vai para cima, é outros 500, né? Então, nós temos aqui uma região importante. Um fair value gap importante do dia da questão do Flávio Bolsonaro, esse dia aqui. Foi um desequilíbrio. O mercado não gosta desses dias assim, instáveis, tá? Dias instáveis, o mercado volta depois e equilibra aquela região. Então, se for olhar para trás, todas essas notícias, fatos assim instáveis, o mercado depois buscou a região e resolveu ali o preço equilibrar. Finalizando essa parte aqui, aí só comentando a respeito do macro. Então, para amanhã eu não posso esquecer, para essa semana no caso, regiões de marcação. As regiões de marcação que eu tenho, deixa eu desativar isso aqui. Regiões de marcação a respeito do dólar. Volta. Carregando. Carrega. Foi. Essas marcações que eu tenho aqui, essa linha que tá passando, já comentei a respeito disso. Aqui em cima. E lá de baixo, igual os DIs. E o índice, temos aqui também essas regiões, esse canal que está subindo, essa região de resistência que já está na cara para o dia de amanhã. Então, pontos aqui importantes. E a questão de notícia, a gente está numa semana importante de notícia. Eu acho que sexta-feira tem payroll, tá? Só que para quem acompanha eu já tem um tempo, eu falo que antigamente notícia era mais relevante, trazia mais movimento. Hoje em dia eu não fico mais assustada com a notícia de trazer impacto, alguma coisa do tipo. Só que de todo jeito eu prefiro evitar de estar operando certas notícias. Então, amanhã sendo quarta-feira, só passando aqui para comentar o que a gente tem que se preparar de notícia. Eu acho que eu já passei quarta? Já. Cadê? A partir de 9 horas o pregão, 10h15 ADP. É a prévia do payroll. Só tomar cuidado de não estar em operação na hora. Mas não é mais coisa para se movimentar, tá? Sinto bastante falta de notícia que fica trazendo aquelas volatilidades. Hoje em dia eu não vejo mais isso. Depois tem o meio-dia. Meio-dia o PMI. Estoque de petróleo não é de movimentar. Então amanhã, 10h15, meio-dia. Quinta-feira, a gente tem aqui notícia do Brasil que não é de movimentar. O gap mesmo da abertura já vai trazer a reação. Às 10h30, pedidos iniciais de seguro-desemprego. Pode, talvez, um movimentozinho. Não é mais comum trazer. E depois não tem mais nada relevante. Aí, sexta-feira, que a gente pode ter aqui, a abertura já reage com o IPCA. E depois tem os 10h30 o payroll, né? Que são 3 notícias no caso ao mesmo tempo. Que tem um bom tempo que eu não vejo mais reagindo. Antigamente tinha muita volatilidade, tinha gente que fazia até ordem varal. Só que agora nem isso fica dando muito certo, né? Então está bem travado aqui a respeito de notícia. E comentando a respeito lá fora o que aconteceu? O que tá subindo também? Não está? E aí vem as coisas loucas, né? O S&P está buscando máxima histórica de novo, tá muito próximo. S&P, praticamente um dos maiores índices dos Estados Unidos, buscando máxima histórica. Aí a gente vem pro Dow Jones, que são as 30 maiores, e já passou da máxima histórica hoje. De novo, máxima histórica. Só que já venho ressaltando, também tem muitas divergências. Nasdaq não está próximo da máxima. DXY, o dólar, né? Tá lateral. Afunilando numa região importante aqui. O nosso EWZ lá fora, ele está meio que, assim, eu achava, né? Que inclusive estava formando uma figura bem importante aqui, de um ombro, cabeça, ombro. Estava começando a confirmar. Começou a falhar. Aqui agora a figura já está um pouco estranha. Estranho isso aqui. Não consigo ainda definir se tem alguma outra figura que está sendo formada. Comentando a respeito da China, tá travado o lateral, próximo de máxima aqui também importante, do ano passado. E fora isso, petróleo, por curiosidade, que é um tema tão badalado nesses últimos dias, ó, paradão. Numa região de fundo, que é um fundo importante, de alguns anos já, tá?
Então, por mais que tenha tido esses conflitos aí recentes, por enquanto o petróleo nem reagiu. Ó, tá pouco se importando com essa situação toda. Até curiosidade também a questão do Bitcoin, porque tem gente que olha, né? A gente estava até falando do Bitcoin no ano passado, a questão do rompimento dessa região, ó. Começou a romper forte e saiu dessa trava que estava aqui em cima. E agora está meio lateral, pelo menos olhando pelos últimos dias. Eu não gosto muito de ficar olhando o gráfico do Bitcoin, não sou muito a favor. Precisava não só olhar o gráfico, mas também ver outras coisas. Mas eu queria comentar com vocês a respeito disso aqui. Tem algumas vezes, geralmente, eu comento desse ciclo, né? É um ciclo, tá? Que foi criado já tem muito tempo, que é como se fosse uma teoria, baseando em 3 linhas. Nós temos a linha A, a linha B e a linha C. Aí a pessoa, né, quando criou isso aqui, começou a identificar certos padrões de tempo, como se fosse, por exemplo, assim, a cada 4 anos o mercado fica muito pessimista. A cada 8 anos o mercado fica muito otimista. A cada 15 anos há alguma crise. Certos padrões. E aí, se a gente for ver essas 3 linhas aqui, a linha A, por exemplo, ela é um cenário como se fosse... o cenário tá muito tenso, tá? Aqui da linha A é um cenário complicado. Raras são as vezes que testa essa região. Se a gente for ver, raras são as vezes que testa essa região. A gente teve, o último foi 2019, o próximo é 2035. Na linha B e linha C, a linha C é a mais testada. A linha C é como se fosse um cenário de que quando chegar aqui, aproveita que é um movimento que tá muito bom. Tá como se fosse assim, tempos de comprar, tá? Tempos de compra tranquilo, tá? Porém, tem que tomar muito cuidado, que aí, infelizmente, depois nós temos certas situações, como a gente está tendo agora em 2026, a imagem está um pouco borrada, mas aqui no caso é 2026, que a gente tem aqui um cenário no meio, que é um ponto que tende a ser a hora como é que fala assim, se todo mundo comprou aqui embaixo, aproveitou, é a hora de soltar praticamente tudo que comprou, a hora de vender. Não é um cenário talvez de crise por essa imagem, mas é um cenário que começa a ter uma queda muito forte dos preços, tá? Mais ou menos isso. E aí, se a gente for ver aqui, buscando esses últimos anos, né? 99, quando deu em 99, que foi aqui, esse pico, foi o movimento da alta, assim, os preços estavam altíssimos. Teve queda muito forte. E aí, em 2008, ali, a gente teve também esse cenário de crise, né? 2007, 2008. E aí, a gente teve um cenário aqui que acabou dando a crise. O preço caiu também muito forte. Mais ou menos em 2023 teve uma força muito forte para compra. 2023, 2025, batendo com essa data aqui de baixo. E agora nós estamos em cenário de 2026, que agora é uma hora de talvez de vender. É tempo para vendas, tá? Apenas uma questão de teorias, né? Se for juntar com o tempo passado. E aí tem outra. Mais uma correlação preocupante que a gente tem recente aí. Em relação a algumas commodities, prata, cobre, ouro, por exemplo, estão tudo subindo, já tem um bom tempo. Só que, por quê? Como assim? A gente sabe que o ouro, geralmente, quando ele sobe, ele é mais um cenário de que as coisas não estão legais no mundo. Só que isso não é o mesmo cenário para prata e cobre. Então, a pessoa até comentando justamente isso, né? Isso não é apenas um rally de alta, isso é um aviso. Aqui está o que aqui está o que está acontecendo e por que estou preocupado. Em um mercado normal, essa tela aqui de tudo subindo junto é impossível. Por quê? O cobre se valoriza quando a economia está crescendo e o ouro se valoriza quando a economia está quebrando. Eles deveriam lutar entre si, ou seja, um vai para um lado, outro vai para o outro. E a gente está testemunhando o colapso do modelo de paridade que a gente conhece. Então, a correlação inversa entre rendimentos reais e ouro quebrou. Cadê aquela correlação inversa? E aí, quando os dois aqui dão a mão juntos e sobem juntos, o mercado está gritando que o próprio sistema já está quebrado. Aí a pessoa comentando que não estamos vendo um comércio de inflação. Estamos vendo um voo de capital. O dinheiro inteligente não está mais girando os setores. Eles estão saindo completamente do cassino. O mercado está na frente do domínio fiscal. Sabe que a matemática da dívida é impossível sem desvalorização. E aí, o cara comentando, né, que ele só viu esse evento correlação -1, no caso, 3 vezes.
pouco antes do busto do dot-com aqui em 2000, pouco antes do GFC implodir em 2007 e a explosão do mercado de recompra em 2019. E aí a gente está tendo um cenário aqui um pouco preocupante. Por curiosidade também a respeito da questão da Venezuela, a bolsa de lá está subindo, mas é engraçado que ela subiu muito esses últimos dias, né? Tá subindo muito. Só que ela já estava subindo ali no final de 2025, tá? Já começou um cenáriozinho aqui, talvez especulação, notícia privilegiada, não sei. Inclusive de notícia privilegiada, não sei se vocês viram, mas naquele mercado de apostas, de previsões, teve gente que ganhou uma bagatela aí apostando na questão de pegar o Maduro, tá? Alguns dias antes ali de capturar ele, acabou que essa pessoa já estava ali criando a conta e apostando nessa previsão, que talvez nem era previsão, era notícia privilegiada. A questão é que S&P também, o S&P está num grande alargamento, chegando no ponto de LT. E nós estamos com o alargamento, a boca, né, o megafone, muito aberto. Daqui, do topo para o fundo, é uma queda muito grande, se for acontecer. A gente tinha uma queda daqui para cá, pequena, só que agora o megafone está muito aberto. Então, se juntar com esse cenário de teorias, né, começar talvez essa queda acontecer. Fora isso, a dívida dos Estados Unidos só sobe, né? Enquanto eles estão querendo resolver coisas dos outros países, a dívida interna só sobe. Nem a casa deles está resolvida. E, fora isso, a questão da aposta que eu falei, a pessoa ganhou aí uma bagatela de dinheiro com a aposta em relação a Maduro. E o restante é coisas já do mês passado. Então, era apenas isso que eu tinha que comentar, me adaptando aos poucos novamente com o mercado. Indo aos pouquinhos para não assustar. E enfim, cuidado como sempre. Eu não estou com a plataforma da Black Arrow ativa no momento, tenho que ativar ela de novo para começar a analisar ali o day trade dos índices internacionais. Então por enquanto só isso que eu tinha que comentar para o dia de hoje.